Quando o live action de One Piece foi anunciado, confesso que fiquei com um pezinho atrás. Porque o One Piece tem personagens com características muito fortes, ilhas malucas e poderes mais doidos ainda. Realmente um apocalipse para ser adaptado em um live action. Mas por incrível que pareça, a Tomorrow Studios e a Netflix conseguiram esticar os esforços e puxar algo muito bom. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo irei te contar a minha opinião sincera da minha experiência com live action de One Piece. Assistir cada episódio dessa série foi uma experiência incrível. O primeiro episódio já chega chegando e funciona. A forma como a série conseguiu enxutar alguns acontecimentos da história e deixar muito mais dinâmico algumas outras coisas fez com que o ritmo funcionasse super bem. Você sente a história caminhando. E o live action coloca um objetivo desde o seu início. E esse objetivo permanece até o final da temporada, que é chegar à Grand Line. E toda a trama desenvolvida é com base nesse objetivo. E daí que nasce as adaptações da série. Isso aqui eu achei muito interessante. Você ter um objetivo logo no começo da história e cada episódio trabalhar ele sendo evoluído e construído. Você dá um ritmo para a história e você dá um engajamento para ela. E aqui no live action de One Piece isso funciona super bem, né? A questão da Grand Line tá bem centralizada e está bem presente na série. Você logo de cara já define a jornada e o objetivo, algo extremamente importante para você manter o engajamento com o público. Fazendo um paralelo com mangá e anime, por exemplo, eu lembro que diversas vezes eu esquecia o objetivo central do bando. Isso se dá por muitas coisas acontecerem uma atrás da outra. E um dos culpados disso acontecer é que temos muitos arcos intermediários e arcos longos no decorrer de One Piece que faz a gente dar uma desvinculada do objetivo principal, que é chegar até o One Piece. E isso aqui não é um problema. Porém, quando falamos de ritmo, a gente em alguns momentos no mangá e na série nos sentimos distante do objetivo principal. Posso te dar um exemplo do próprio arco do Chopper. Algo que era para ser só buscar um médico para tratar a Nami vira um conflito grande. E aí ele é bem trabalhado em cima disso, com aquele objetivo que está impedindo a nossa jornada de prosseguir. A série, apesar dela ser muito boa, ela sim possui seus pontos negativos. Para ser bem sincero para vocês, uma das piores experiências para mim dentro da série é o arco do Usopp. E aqui o Usopp, ele ficou muito de escanteio. Eu não curti muito. Apesar que a interação entre o bando funciona super bem e são muito bem escritas. Então, tipo assim, no episódio do Usopp, algo que era para ser mais trabalhado no próprio personagem, né? Você tem uma vila ali que é meio morta e acabou sendo mais um arco de construção para o Zoro do que o próprio Usopp, velho. E eu fiquei, não é possível, meu. Isso daí foi o que eu senti assistindo, tá? Então, queria até saber a opinião de vocês. Outra coisa que me incomodou foi a presença do Garp logo no início. Ela em alguns momentos é bacana, porém em outros nem tanto. Olha, se a série tivesse trabalhado assim como é no mangá, com o Luffy e o Kobe em jornadas diferentes, paralelas, talvez funcionaria melhor. Eles colocaram o Garp ali mais para introduzir a marinha, para mostrar que ela está presente nesse mundo dos piratas, mas pô, falar para vocês, não faz o menor sentido o Garp estar ali, se bem que eles usam uma desculpa muito boa, né? É a questão do Luffy ser neto dele e ele está preocupado. Mas eu preferia que o Kobe tivesse sido trabalhado assim como é no mangá, paralelo com a progressão do Luffy. Talvez desse um outro ar, a gente teria um engajamento melhor e um trabalho muito melhor em cima da marinha. Mas ao mesmo tempo foi interessante trabalhar essa preocupação do personagem com o Luffy. Realmente você dá uma humanizada nesse personagem. Mas convenhamos, né? Não faz o menor sentido um vice-almirante indo atrás de um bando prematuro. Não tem lógica isso. Cenários. Eu sei que por conta do orçamento eles deram uma reduzida imensa
nos cenários. E isso daqui é um dos grandes problemas e é uma das coisas que me incomodou bastante na série. Porque em alguns momentos você tem cenários mais fechados que funcionam e tem outros que não funcionam tão bem assim. E você tem muitas cenas noturnas, muitas cenas escuras, e isso é um problemão. Um dos pontos que deixa você até um pouco deslocado na série é quando o Luffy, no episódio final, vai para o Arlong Park, no qual ele entra na construção lá no prédio do Arlong. E eu acho que nessa cena aí, se tivesse colocado uma ceninha dele e da Nami subindo as escadas, já daria uma boa contextualizada na ambientação e no local no qual eles se encontravam. É que o Luffy, ele estava indo para o andar superior, e no live action não passa essa sensação, você só entende que ele está no nível superior, né, do prédio ali do Arlong, bem no final da luta, na hora que ele dá o pisão no Arlong. Aí você entende, caraca, ele tá lá em cima. Então eu acho que faltou um pouco mais dessa contextualizada em cenários, né, de espaço. E por conta disso, em alguns momentos eu acabei ficando meio deslocado, né? Isso só foi um dos exemplos. E eu espero que na próxima temporada eles consigam usar muito mais dos cenários. Eu falo tanto em vida, como colocar alguns figurantes e também deixarem planos mais abertos, né? A gente teve um uso exagerado de close nos personagens, né? Eu queria ver um planinho mais aberto ali, dando uma enfatizada maior nos cenários. Eu espero de verdade que a próxima temporada use de cenários mais claros, de cenários durante o dia, para você dar uma contextualizada e dar essa riqueza aí para a parte externa, né, do local no qual a gente se encontra. Achei bacana a forma como eles usaram também alguns ambientes fechados e funcionaram super bem, mas eu acho que precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio, né, para funcionar super bem e dar um contexto. Espero que isso melhore na próxima temporada. Eu gostei muito de todos os chapéus de palha, mas meu destaque aqui vai para o Inaki e para o Taz. O Inaki, ele consegue entregar um Luffy que funciona super bem na medida do possível e sem ficar escrachadão ruim, né? Porque você adaptar o Luffy do anime é muito difícil. Eu acho que ia dar uma quebrada no live action, então o humor eles conseguiram deixar numa medida aceitável. E a atuação dele acabou me surpreendendo. Ele, pô, fez uma atuação muito supimpeira. E o Taz, ele trouxe um Sanji muito bom. Inclusive, uma das críticas que eu até faço ao personagem, que o arco dele no Baratie foi meio curto. A gente teve aquela história dele e tal, teve uma interação dele no restaurante, mas daria pra dar uma aprofundada melhor nele nesse quesito. Mas ele entregou um ótimo personagem. Se bem que também até no anime, o tempo do Sanji com os personagens, com chapéus de palha, é bem curto, então tá bem no início a relação deles, eles não teve tanta interação assim. E no live action não é diferente, né? Ele é o último membro a entrar ali no bando, então é bem compreensível que a interação dele com os outros chapéus de palha é um pouco mais comprimida, mas ainda assim funciona bem. As lutas foram as que me surpreenderam mais. E o live action traz uma coisa que é muito melhor que o anime e o mangá, que são as Tag Battle. Aqui ele entrega muito bem a questão das lutas de 2 contra 1, de 3 contra 1, de lutas que envolvem mais personagens lutando ao mesmo tempo. Algo que o anime e o mangá dificilmente entrega e não consegue ter essa interação louca que a gente teve no live action. O primeiro episódio, a luta é incrível, os 3 personagens ali lutando ao mesmo tempo, se ajudando. O Luffy e o Zoro lutando contra o Morgans, funciona super bem. E é muito legal a gente ver a interação entre os 2 personagens se ajudando na luta. É algo que eu quero continuar vendo nesse live action. Dinamismo, a série flui. Algumas pessoas do meu círculo que assistiram live action e tinha dado uma chance pro anime e não curtiu, disse que o live action está melhor que a animação, por conta do ritmo que flui super bem e que a série está muito bem feita. E isso é um ponto muito positivo, porque realmente o live action está conseguindo furar a bolha. E temos que concordar que o ritmo do anime é horroroso. Figurino,
Gostei muito da forma como eles usaram o figurino e o uso do color spread do Oda como referência para ser colocado na série é muito legal e é um easter egg muito bacana. Os figurinos funcionam bem e não dá aquela sensação de ser cosplay. Isso que é mais interessante. One Piece Live Action conseguiu me surpreender. Trouxe uma adaptação muito boa e me deixou com gostinho de quero mais. Estou muito ansioso para a próxima temporada e já vou deixar aqui para vocês que estou produzindo um vídeo bem bacana que deve sair aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, falando sobre as minhas expectativas para a segunda temporada e as mudanças que a segunda temporada precisa ter para fluir melhor. E também vamos falar das possíveis adaptações que pode sofrer a segunda temporada. E a Netflix está dando uma boa investida na série. Cara, o marketing que está sendo feito com One Piece é muito grande, cara. Sabemos que o One Piece live action e o live action de A Lenda de Aang estão tendo uma atenção bem especial por parte da Netflix. Stranger Things está aí para acabar e é uma série muito famosa da plataforma. E essas são as duas apostas da plataforma para substituir a série e ser um sucesso absurdo, no qual eles consigam manter a relevância no mercado. E é provável que se torne ainda mais comum seriados em live action de games e animações por outros estúdios e outras redes de streaming. Então isso daqui vai ser cada vez mais comum. E vocês, curtiram live action de One Piece? Deixem nos comentários os pontos positivos e negativos com base na sua opinião, que estou doido para dar uma lida e a gente debater aí nos comentários. Também nos comentários aí eu vou deixar fixado o link da Amazon. Você comprando por esse link, você estará ajudando o canal a evoluir, a crescer, a melhorar a qualidade cada vez mais. E se você quiser se tornar um membro também, aí você pode ajudar a gente aqui na produção dos conteúdos. Ajuda demais a gente. Então se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, deixa esse like supimpeira. Vou deixar aqui um vídeo muito supimpeira falando como a Toei Animation tragou uma das melhores lutas de One Piece. Então vai lá dar uma bisoiada e comenta lá o que você achou, se você concorda. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.